Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. O nosso assunto de hoje são os antivibradores. Vamos explicar como eles funcionam, quais são os melhores, qual é a sua funcionalidade e qual que você pode escolher caso você use antivibrador, ok? Antes de entrar no nosso assunto propriamente dito, não esqueça de fazer a sua inscrição aí na parte de baixo, acionar o sininho e obviamente você vai ser avisado toda vez que houver um novo vídeo sobre equipamentos de tênis, ok? O nosso assunto, portanto, do nosso vídeo de hoje são os antivibradores. Eu trouxe aqui alguns para servir de exemplo, daquilo que você encontra no mercado e vou explicar como eles funcionam, qual é a função principal de cada um deles e principalmente se você deve ou não usar e se você usar, se aquilo que você vai usar está adequado à sua necessidade, ok? Antes de nós falarmos dos modelos, deixa eu pontuar para você dois fatos importantes sobre antivibradores. Primeiro, o antivibrador tem esse nome porque ele tira, obviamente, a vibração, mas a vibração que ele reduz é a vibração das cordas quando você bate na bolinha, tá? O que significa? Um antivibrador, não importa qual seja, se for o menorzinho ou se for aquele grandão que toma quase todo o espaço lateral de uma raquete, ele não é capaz de reduzir a vibração da sua raquete. Tá? O que vai ajudar a redução da sua raquete é a tecnologia com que ela é fabricada, é o tipo de absorção de impacto que aquela raquete traz, e há algumas raquetes que são mais flexíveis, que reduzem mais a vibração que é transmitida para o seu braço, mas isso tem a ver com a construção da raquete. O que significa que nenhum antivibrador, seja do menor, seja do maior, vai resolver o problema de vibração da sua raquete, do frame, ou seja, do modelo que você usa, tá? Isso é impossível. O que o antivibrador faz é tirar aquele som metálico de quando você bate na bola e as cordas vibram, elas andam. Toda vez que você bate na bola, seja mais reto, seja com mais giro, como é o caso do spin, o que acontece? A sua corda anda, porque ela entra em contato com a bola, e depois ela volta para o lugar, principalmente se for uma corda copoly, né? Quem já tem o hábito de usar cordas de tripa sintética ou multifilamentos e mesmo a tripa natural, já devem ter percebido que quando você bate na bola, a corda anda e não volta, né? As cordas de copoly têm essa característica, você bate, ela volta para o lugar, ela fica alinhada. Essa vibração, essa movimentação das cordas, esse som metálico que principalmente as cordas de copoly fazem bastante, é inevitável. Toda raquete sempre vai ter esse som porque é a vibração da própria corda. E aí então aparecem os antivibradores que tem essa função de tirar aquele som da corda vibrando, aquele som metálico da corda vibrando, tá? Então, a primeira função do antivibrador é necessariamente reduzir a vibração das cordas e não da raquete. Outra característica importante que precisa ser destacada sobre os antivibradores é que há aqueles que não suportam usar. Eu conheço alguns colegas que se você falar, põe um antivibrador aí, ele fala, eu perco o tato da bola. Isso tem muito mais a ver com a característica do próprio jogador do que propriamente do antivibrador. O antivibrador não vai fazer com que a raquete fique mais potente, nem menos potente, nem mais confortável, nem menos confortável. Tá? Aquele tato da pessoa que está habituada a bater sem o antivibrador e portanto ele gosta daquele som da bola sendo batida com as cordas, necessariamente se você colocar o antivibrador aquele som vai desaparecer e aí muitos desses jogadores têm a sensação de que perderam o tato da bola porque não tem mais aquela vibração, tá? Então isso tem a ver com
a função principal do antivibrador, que é tirar esse som, tá? Dito isso, vamos entender o seguinte: existem inúmeros modelos e existem inúmeras marcas de antivibradores. Praticamente todas as grandes marcas que fabricam raquetes e cordas e equipamentos normais de tênis têm a sua linha de antivibradores. Babolat, Prince, Tecnifiber, Red, Dunlop, Wilson, aí vai, tá? Então todo mundo fabrica. Eu vou fazer menção aqui de alguns que eu trouxe para você ver e para você perceber como isso pode, em alguns casos, alterar a performance da sua raquete. Vou começar pelo mais leve deles, que é esse aqui, ó. Eu sei que é difícil de ver no vídeo, mas esse aqui é o antivibrador Pete Sampras. Esse aqui tem um peso de 1,5 gramas, né? Eu coloquei ele na balança de precisão e ele pesa exatamente 1,5 gramas. É um dos que eu mais gosto, é um dos antivibradores que dão tudo aquilo que os maiores também dão, e ele é um antivibrador capaz de entregar a redução daquele barulho das raquetes com toda a tranquilidade, mesmo tendo um peso bastante baixo, tá? Trouxe também aqui um Babolat, que é muito semelhante, até o formato é praticamente o mesmo, um Babolat Aero, que tem, obviamente, a mesma função do outro, e pesa 1,9 gramas. Veja, se você olhar para os dois, você não diz por que esse aqui é mais leve do que esse. Mas esse aqui pesa 1,5 gramas, esse aqui 1,9 gramas, tá? E antes de entrar nos outros aqui, deixa eu só destacar um detalhe que normalmente passa despercebido. Antivibrador também fica desgastado e também precisa ser trocado. Eu já tive, por exemplo, hoje em dia eu não uso mais esse modelo, mas eu usei muito tempo o antivibrador Pete Sampras. E aí o que acontece? Com o tempo, com o uso, você vai usando no sol, a sua raquete fica às vezes no sol enquanto você está no intervalo entre os games e tudo mais. Esse material vai se tornando cada vez mais rígido. Quando ele fica rígido demais, é hora de trocar. Se você pegar, por exemplo, esse aqui que está na minha mão, ele já está bem durinho. Se você pegar, por exemplo, o Babolat que está aqui, ó, ele já é bem mais macio, ó, ele está bem mais flexível. Enquanto ele está assim, flexível, ele está ótimo para ser usado. Quando ele fica rígido, está na hora de trocar. Tá? É muito comum você ver jogadores que vão trocando a corda, mas jamais trocam o antivibrador. O antivibrador também perde a sua característica, também tem vida útil. E ela acontece quando ele perde essa capacidade de ser macio, quando ele enrijece, tá? Enrijeceu, tá na hora de trocar. Tem um outro aqui que é um modelo da Babolat, diferente daquele. Aquele é o Babolat Aero, esse aqui é um outro modelo, mais recente. E esse aqui tem um peso de 2,2 gramas. Tá? Veja que ele também é macio, também é semelhante ao outro, mas tem outro formato. E os formatos mais comuns são esses redondos e ou quadrado, do mesmo tamanho desse, mas quadrado, ou então seguindo o exemplo ou o padrão do logotipo daquele que é o fabricante. Esse aqui é o da Babolat, pesa 2,2 gramas. Esse aqui, por exemplo, é da Prince, é um modelo que já saiu de linha, que é a Exo 3, mas esse aqui também é macio e tem um peso de 2,5 gramas, tá? Mesma função. Aí você tem alguns que são semelhantes àquilo que eu falei, são para marcar a marca, né? O fabricante. Esse aqui é da Dunlop, pesa 3 gramas, já tem um formato sextavado. Esse aqui, muito conhecido, da Red, que tem o símbolo da Red, o logotipo da Red, também pesa 3 gramas. Esse aqui é transparente, mas existe colorido também. Esse aqui é da Tecnifiber, também segue um outro padrão, não é nem redondo nem quadrado, mas também pesa 3 gramas. Todos eles têm a mesma função, todos eles perdem característica quando ficam rígidos. Trouxe também esse aqui,
esse aqui é um dos que eu gosto muito também, que é o da Ionix. Esse aqui pesa 3,9 gramas e, portanto, é mais pesado, muito mais pesado do que, por exemplo, esse aqui do Pit Sampras, que pesa praticamente metade desse. Tá? Mesma função, mas um peso um pouco maior. Tem também esse aqui, ó, que eu trouxe para você ver, que é o Babolat VibraKill. Esse aqui pesa 5,3 gramas. E aqui começa a aparecer algo que já começa a comprometer a performance da sua raquete. Se você coloca um antivibrador desse tipo aqui, de 3 gramas, na posição em que ele deve estar, e lembre-se que a posição na raquete deve ser sob a última corda da cross, ali é a posição correta, tá? Tem gente que coloca mais para cima, que coloca entre a primeira e a segunda, mas necessariamente, se você for jogar um torneio, principalmente em nível ITF ou ATP, você só pode usar o antivibrador abaixo da última corda da cross. Tá? Se você coloca um antivibrador desse aqui, Tecnifiber, que tem 3 gramas, naquela posição em que nós estamos dizendo, abaixo da última corda da cross, pouca coisa vai mudar em termos de peso, porque são só 3 gramas, né? E numa posição bem baixa ali, muito próxima da onde seria o equilíbrio da raquete. Mas quando você coloca um antivibrador que tem 5,3 gramas, já começa a mudar o swing weight, porque ele está acima, ele não está exatamente no centro da raquete, né? E ele tem 5,3 gramas. Né? Isso sem contar aqueles, por exemplo, como esse aqui, ó. Eu não tenho aqui, mas eu vou mostrar para você. Esse aqui é o Wilson Shockstrap. Não tem o peso dele, mas ele é ainda maior do que esse. Provavelmente tem um peso ainda maior. Né? E ainda para completar, ainda tem esse outro aqui, ó, que é fabricado, chama Silent, que é fabricado pela Prince, pela Prokenix, tem várias marcas que fazem esse que a gente normalmente chama de minhoquinha, né? Ele pega toda a extensão da última corda da cross, né? Bem comprido, bem pesado. E aí o que acontece? Quando você coloca peso acima da linha do equilíbrio da raquete, você aumenta necessariamente o swing weight da sua raquete. Então significa, se você pegar uma raquete que você usa sem antivibrador, tem um equilíbrio, você coloca um desse aqui com 5,3 gramas ou um Wilson Shockstrap que eu falei, que é ainda mais pesado, o que vai acontecer? Ela vai ter um peso maior para a cabeça. Isso vai mudar também o seu swing weight. Tá? Significa, não vai ser igual você bater com um desse aqui para um Shockstrap ou para um VibraKill. Tá? Por quê? Porque você está aumentando o peso na cabeça. E aí você pode dizer assim, mas isso é muito preciosismo, são tão poucos gramas. Pois é, o problema é que há diferença. E quando há diferença, no nível amador, que você joga no clube, que você joga com os amigos e tudo mais, não faz a menor diferença. No nível profissional, quando o sujeito depende da bola não sair um tanto assim no fundo da quadra, um aumento no swing weight pode ser determinante para que a bola saia em vez de ficar na quadra. Tá? Então, e sem esquecer que o jogador profissional, o jogador de alta performance, ele já está tão automático na sua batida, ele já bate daquela forma tão naturalmente, que se a bola começar a sair no fundo da quadra, normalmente ele vai lá e troca de raquete, porque ele sabe que a mesma batida que ele está habituado está saindo um pouco no fundo da quadra. Tá? Então, isso tem a ver muito, isso pode sofrer a interferência de um antivibrador que seja pesado demais. Para fechar a nossa conversa, deixa eu dizer aqui o que eu uso. Eu não uso nenhum desses, mas eu uso 2 elásticos nas minhas raquetes. Quem já viu aqui algum review no nosso canal já deve ter visto que quando eu mostro uma raquete que eu usei, sempre tem o elástico amarrado justamente na última corda, né? na última corda da cross, tá certo? E eu uso 2 elásticos porque somando os dois, ele pesa menos do que o Pit Sampras. Ele pesa
1,4 gramas. Portanto, irrelevante em termos de mudança do swing weight, tá? Qual é o antivibrador que você deve usar? Eu diria para você o seguinte: se o seu objetivo é reduzir a vibração da sua raquete, esqueça, nenhum antivibrador vai resolver o problema. Se a sua raquete vibra demais, não é o antivibrador que vai resolver o seu problema. Você vai provavelmente ter que arrumar uma raquete que seja mais flexível, que vibre menos ou que seja mais pesada, mas que tenha algum tipo de tecnologia que reduza a vibração. Quem tem problema de braço, de dor no braço, normalmente passa por isso. Joga com uma raquete dura demais e depois fala: não, mas eu pus uma corda macia. Você reduziu um pouco, mas a vibração não vai desaparecer e vai continuar lá, né? A vibração, que é medida em hertz, né? Quanto maior a vibração, mais fácil transmitir problema, né? Se essa vibração ser transmitida para o seu braço, mais fácil dar problema de punho, cotovelo e ombro, tá certo? Então, qual que você deve usar? Se a ideia é reduzir aquele barulho da raquete, a vibração da corda, não da raquete, da corda, qualquer um deles serve. Esse aqui, ou os meus dois elásticos, que pesam quase nada, fazem o mesmo trabalho, a mesma função desse aqui, ou do shock strap, que é compridão, ou mesmo do silent, que toma o espaço todo. Não há diferença de qualidade na redução de vibração das cordas, tá? Ah, mas eu tô acostumado com esse aqui. Jogue com ele, sem problema nenhum. Mas saiba que ele vai aumentar o swing weight da sua raquete por causa do seu peso. E ainda mais o shock strap, tá? Então qual que é o melhor? Quem não usa, não quer ver antivibrador na frente. Quem usa, eu diria para você, procure usar o menor peso possível. Por quê? Você não vai ter interferência no swing weight da sua raquete e não vai ter nenhuma perda em relação à qualidade de tirar a vibração das suas cordas, tá? Muito bem, por hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês.